Oi, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Malu e hoje esse vídeo é para contar um testemunho maravilhoso de um milagre que o Senhor fez na minha vida, que é o testemunho do meu casamento. Eu tinha o sonho de casar e eu e o meu marido, na época que nós namorávamos, depois nós noivamos, nós não tínhamos absolutamente nenhum recurso para casar. O Senhor proveu absolutamente tudo para que esse sonho nosso se tornasse realidade. Era um sonho do nosso coração. A gente queria muito casar e nós precisávamos também casar. Vocês vão entender através desse testemunho porque nós precisávamos casar. E assim, nós não tínhamos absolutamente nenhum recurso. O Senhor proveu tudo. A providência para tudo que teve no nosso casamento foi o Senhor. Eu digo assim, o Senhor fez a nossa festa de casamento, porque nós não tínhamos, para vocês terem noção, nós não gastamos nem R$ 1. Se falar assim, foi R$ 100 que vocês gastaram no casamento. Não, não foi, porque o Senhor proveu tudo, absolutamente tudo. Então, esse testemunho é um testemunho para, assim, fortalecer a sua fé, para aumentar a sua esperança, para reavivar os sonhos do seu coração, para que você saiba que da mesma forma que o Senhor fez na nossa vida, que Ele realizou os nossos sonhos, que Ele proveu absolutamente tudo, Ele pode fazer na sua vida também. Que você saiba que o Senhor é ainda o Deus que provê tudo para que os nossos sonhos se realizem. O Senhor ainda é o Senhor que realiza sonhos. Então, assim, esse vídeo pode ser que ele fique um pouquinho grande, porque, queridos, o nosso Deus é um Deus que trabalha em detalhes. Então, assim, tem muitos detalhes que eu preciso contar para vocês, para que vocês entendam como que o Senhor trabalha, como que Ele faz todas as coisas. Então, se o vídeo ficar um pouquinho grande, eu peço que vocês assistam até o final, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com vocês através dos detalhes. Vale a pena vocês assistirem até o final para que o Senhor possa falar fortemente no seu coração e para que Ele possa passar a mensagem dele para você através desse testemunho, porque o Senhor fala conosco até mesmo através dos testemunhos de outras pessoas. Nós nos casamos no ano de 2023. Então, assim, já tem 2 anos que nós nos casamos, porém eu ainda não tinha feito esse testemunho, mas foi algo que sempre esteve no meu coração e, inclusive, foi algo que eu disse para o Senhor que eu iria testemunhar. E esse canal começou há pouco tempo e desde então eu tenho feito os vídeos direcionados pelo Senhor, até que o Senhor tocou no meu coração para fazer o vídeo desse testemunho aqui. Será um vídeo um pouquinho maior, mas é para poder contar realmente o milagre grandioso que o Senhor fez na nossa vida. Queridos, eu tinha o sonho de me casar. Quando eu era solteira, eu tinha o sonho de me casar, de ter minha casa, de ter minha família. E, assim, a área sentimental minha era uma área muito carente. Eu buscava muito ao Senhor para que o Senhor enviasse um marido para mim, para que o Senhor me desse a oportunidade de me casar e ter uma família firmada na presença do Senhor. Então, assim, eu tinha esse sonho de me casar e eu comecei a buscar o Senhor. E eu fiz uma carta para o Senhor falando exatamente como que eu queria que fosse o meu marido. Então, o marido que eu tenho hoje, ele realmente é resposta de oração. O meu marido, ele é resposta de Deus para minha vida. Esse é um outro testemunho que eu tenho, porque o Senhor me deu exatamente o marido do jeito que eu tinha colocado na carta que eu fiz para ele, com todas as características. Eu posso contar para vocês depois como que o Senhor fez, como que o Senhor me fez conhecer o meu marido e ele sendo resposta da carta que eu fiz para o Senhor. Mas enfim, eu conheci o meu marido e nós começamos a namorar e com pouco tempo de relacionamento, o Senhor ele colocou no nosso coração um desejo de casar. Então assim, nós já sabíamos que nós queríamos casar. Só que nós não tínhamos dinheiro para poder planejar um casamento naquela época. Porque, assim, querido, se você for olhar
para planejar um casamento hoje em dia, se você for colocar na ponta do papel, da caneta, vocês vão ver que são assim muitos detalhes, são muitas coisas para poder pagar, muitas coisas para poder são muitos detalhes. Um casamento é feito de muitos detalhes. Então, toda vez que a gente pensava em casar, que a gente queria futuramente, a gente até pensava, vamos ir pagando aos poucos, porque de repente um dia a gente consegue fazer a nossa festa. E assim, quando a gente colocava na ponta do papel, era algo que era assim, era fora de cogitação para nós. Nós não tínhamos recurso para poder fazer uma festa de casamento, para planejar um casamento. Nós não tínhamos como pagar, nem se fosse parcelado. E assim, esse sonho ele ficou no nosso coração, principalmente no meu. Só que esse sonho ele foi crescendo no meu coração. E eu lembro que um dia eu conversando com meu marido, né, que na época era meu namorado, e eu falei com ele, se a gente quer casar, a gente precisa dar o primeiro passo, que é noivar. Porque quando a gente noiva, a gente mostra que a gente está pronto para poder casar. Então, até mesmo para o Senhor, a gente mostra para o Senhor, olha, nós estamos aqui aguardando a provisão do Senhor para que a gente possa casar. E aí nós queríamos noivar, mas nem para noivar nós tínhamos condições. Para vocês terem noção, queridos, a gente não tinha condição de comprar a nossa aliança. Então, assim, era algo que era, pra gente, na época, era algo que, assim, pegava muito no nosso coração, porque a gente queria realizar um sonho, a gente queria dar um passo maior na nossa vida, mas a gente não tinha dinheiro para comprar nem aliança. Então, vocês pensem, quando você vai casar, é móveis que precisa comprar, tudo novo, precisa fazer, né, chá de casa nova, então eletrodomésticos, móveis, eletroeletrônicos. E fora, se você quiser fazer uma celebração de casamento, aí tem salão de festa, buffet, decoração, bolo, aluguel de vestido, fotos de casamento, é tudo muito caro. Tudo que é relacionado a casamento é muito caro. Então, assim, para mim, naquela época era algo praticamente impossível. Porque, pensem, nós não tínhamos dinheiro de comprar nem a aliança. E assim, a aliança também não é barato, mas a aliança seria o primeiro passo que a gente tinha que dar. E aí, o que aconteceu? O Gustavo, que é o meu esposo, ele saiu do emprego que ele estava trabalhando na época. E aí, quando ele saiu do emprego, ele recebeu um acerto da rescisão dele, né? E aí, como a gente queria casar, como a gente queria noivar, ele tinha esse dinheiro do acerto, nós conversamos e nós decidimos que nós iríamos comprar pelo menos a aliança. Mas a gente não sabia de que forma que a gente ia fazer esse casamento. A gente não sabia daí quanto tempo a gente iria casar, porque geralmente os casais, quando noivam, eles sabem, nós vamos casar daqui 1 ano, vamos casar daqui 2 anos, vamos casar daqui 6 meses. Nós não tínhamos, assim, nenhuma previsão, porque nós não tínhamos recurso. E aí, o que aconteceu? O Gustavo comprou a nossa aliança com esse dinheiro da rescisão e nós ficamos noivos. E aí, nós ficamos noivos em 1 semana. Na outra semana, queridos, aconteceu uma situação que, assim, não foi algo planejado, não foi algo programado, não era algo que estava no nosso coração, não era algo que a gente planejava, mas aconteceram algumas circunstâncias que levou a gente a morar junto, né? Eu já morava sozinha, eu já tinha o meu apartamento, eu tinha algumas coisinhas que o Senhor me deu para que eu pudesse ir morar sozinha. E esse também é um outro testemunho que eu posso contar para vocês, de como o Senhor, assim, ele me deu a oportunidade de morar sozinha, eu queria ter as minhas coisinhas. E quando eu mudei, o Senhor também proveu muitas coisas, eu ganhei muitas coisas para me poder morar sozinha. Então foi assim, foi um sonho também que o Senhor realizou para mim, para me conquistar a minha independência. Eu queria sair da casa da minha mãe, e mesmo que fosse tudo simples, era um apartamento pequenininho que eu morava, eu já tinha a minha independência, eu trabalhava para me sustentar. E aí, o que aconteceu? Teve uma situação, uma circunstância que levou a gente a morar junto. Não é algo que vem ao caso de eu contar, mas o Gustavo, ele precisou sair da casa dos pais dele, e como eu já morava sozinha, ele veio morar
comigo. Então nós passamos a morar junto. Mas não era algo que estava planejado, a gente não pretendia, até porque a gente sempre conheceu a palavra do Senhor e a gente sabia que aquilo não era certo aos olhos do Senhor, não era o que o Senhor tinha para nós, porque a gente sempre teve o sonho de casar. E nós não queríamos que isso acontecesse na nossa vida, a gente não queria se acomodar. A gente queria realmente estar com a nossa vida correta diante do Senhor. E aí, assim que nós fomos morar juntos, o Senhor começou a falar no nosso coração e aquilo começou a nos incomodar, que a gente precisava casar, a gente precisava consertar a nossa vida com o Senhor, a gente precisava estar, assim, corretos diante do Senhor, porque, querendo ou não, é pecado, né? Você morar junto, você ter uma vida íntima antes do casamento. Então, a gente sabia que aquilo ali era errado, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, na tua bondade, eu sei que Ele entendia que a gente não tinha recurso para casar. E aquilo começou assim, a gente começou a orar por aquilo, para o Senhor dar provisão para a gente consertar a nossa vida, para a gente poder ter um casamento diante da presença do Senhor, para o nosso casamento ser abençoado, porque nós não queríamos estar daquela forma que nós estávamos. E então nós começamos a buscar o Senhor, para o Senhor de alguma forma enviar providência, abrir as portas, nos abençoar de alguma forma, para que a gente pudesse casar. E assim, a gente queria ter a nossa festa de casamento, era um sonho meu casar, eu queria, mesmo que fosse um casamento simples, eu queria realizar esse sonho, né? E eu não queria casar somente no cartório, né? Só ir lá e assinar e assim não ter nenhuma celebração. Eu queria agradecer ao Senhor pela realização desse sonho, porque era um sonho meu. Então era isso que estava no meu coração. Só que a gente começou a buscar o Senhor e a gente não tinha nenhuma previsão de como o Senhor poderia nos abençoar. O Gustavo, nessa época, ele ficou desempregado, porque lembra que eu comentei com vocês que ele havia saído do trabalho? Então, assim, nessa época eu trabalhava em casa, mas o salário que eu tinha era apenas para me sustentar, para pagar as nossas contas. Então, assim, cada vez mais a gente foi vendo as coisas se estreitando, as coisas apertando, para ficar mais difícil, para a gente conseguir realizar o nosso sonho. E aí foi quando a gente começou a buscar e a gente começou a orar. E um dia, fazendo um acompanhamento com um casal de pastores da nossa igreja, né, eles falaram com a gente que a gente precisava dar pelo menos o primeiro passo, que seria casar no cartório, né, diante da lei dos homens, e que a gente poderia chamar o pastor para poder ir lá nos abençoar e que isso seria válido para o Senhor, mas que a gente precisava dar o primeiro passo, porque era isso que o Senhor esperava de nós, né? A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, assim, o que esse pastor falou para a gente é: vocês precisam dar o primeiro passo, vocês precisam consertar a vida de vocês diante do Senhor, porque se for para vocês terem um casamento, uma festa de casamento, celebrar de alguma forma, mesmo que seja daqui 1 ano, daqui 2 anos, o Senhor vai prover aquilo que vocês precisam para esse sonho se tornar realidade. Mas vocês precisam estar dispostos a buscarem primeiro ao Senhor, a estarem primeiro corretos diante do Senhor. Se for para vocês casarem apenas no cartório, amém, que o nome do Senhor seja glorificado. E depois o Senhor vai dar a condição, o recurso para vocês fazerem um almoço em família, para vocês fazerem a festa de vocês. Então, assim, aquilo ali tocou no nosso coração e a gente viu que a gente realmente precisava colocar a nossa vida diante do altar do Senhor primeiramente. E, é claro, ficou aquele sentimento ali no nosso coração de, nós vamos casar no cartório, né? Porque é o que o Senhor espera da gente. Nós vamos pedir ao pastor para poder estar abençoando. E aí? Mas nosso sonho de casar, ele vai por água abaixo, a gente fica com o coração apertado, com medo de dar esse primeiro passo. E depois a gente não ter condições de fazer uma festa, depois futuramente a gente não ter condições de realizar esse sonho. Mas nós queríamos tanto estar corretos diante do Senhor, a gente sabia que aquele ali era o primeiro passo,
para o Senhor poder nos abençoar e para o Senhor poder abrir os céus sobre as nossas vidas. Então, se o Senhor tinha que nos abençoar com outras coisas, a gente tinha muitos sonhos para poder realizar. E a nossa vida estava muito assim, escassa na época. Então a gente sabia que para começarmos a prosperar, para o Senhor nos abençoar, para o Senhor abrir os céus em nosso favor, para que as coisas começassem a caminhar na nossa vida, a gente precisava dar o primeiro passo, que era casar. Então nós decidimos casar no cartório. E nós falamos, nós vamos casar no cartório, que é o primeiro passo, é o que o Senhor espera de nós. Vamos chamar um pastor para poder ir lá, para poder nos abençoar. E nós vamos ficar com a vida correta diante do Senhor. E a partir daí a gente vai orar e pedir ao Senhor para poder prover, para que a gente faça uma celebração, mesmo que seja depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas a gente vai fazer. E aí, queridos, nós decidimos que nós iríamos casar no cartório, pelo menos no cartório. Só que a gente também não tinha recurso para poder casar no cartório. Nós não tínhamos o dinheiro para poder pagar o casamento no cartório. E nós pensamos assim, Senhor, as coisas estão tão difíceis, a gente quer dar um passo de fé, a gente quer consertar a nossa vida, mas nem o dinheiro para casar no cartório nós temos. E assim, as coisas estavam tão apertadas, o Gustavo estava desempregado e aquela situação que levou a gente morar junto, a gente não estava planejando aquilo ali, então tudo foi de surpresa para nós, então assim, as contas apertaram, a gente ficou ali realmente numa situação difícil. E o dinheiro não sobrava para a gente poder falar, vamos marcar o nosso casamento. O dinheiro realmente não sobrava. Nós não tínhamos dinheiro para poder pagar o nosso casamento no cartório. E eu lembro que essa é a parte que eu começo a me emocionar, de como que o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Ele fez muito mais do que a gente esperava. A gente esperava por um casamento no cartório, nosso pastor nos dando a nossa bênção, e era só isso. E o que a gente precisava era só do dinheiro para marcar o casamento. A gente queria dar esse passo, a gente tinha pressa para poder realizar isso, porque a gente queria que o Senhor nos abençoasse. E foi aí que o Senhor começou a trabalhar, o Senhor começou a fazer, o Senhor proveu absolutamente todas as coisas. O Senhor nos abençoou com o nosso casamento no cartório, né? O meu pai, ele ficou sabendo que a gente queria casar e a gente, mesmo que não fosse fazer nenhuma comemoração, ele nos abençoou com o casamento no cartório. Então, assim, poucos dias depois, o meu pai me deu o dinheiro que precisava e falou, pode ir lá e marca seu casamento. E aí nós estávamos felizes, estávamos contentes só com aquilo ali, nós estávamos gratos ao Senhor, porque nós sabíamos que para a gente consertar a nossa vida diante do altar do Senhor, Ele estava enviando a provisão para aquilo que a gente precisava, que era consertar a nossa vida diante do altar do Senhor. Até isso o Senhor proveu. E a partir desse momento, a partir do momento que nós decidimos consertar a nossa vida, a partir do momento que nós fomos lá e marcamos o nosso casamento no cartório, o Senhor abriu os céus e olhou para nós e viu e falou assim, eles estão realmente dispostos a buscar primeiro o meu reino, a consertar verdadeiramente a vida deles no meu altar, eles estão dispostos a pagarem o preço, mesmo se eles não forem ter comemoração nenhuma. Eles estão dispostos a fazer aquilo que é a minha vontade. E, queridos, quando nós estamos dispostos a fazer o que é a vontade do Senhor, quando nós estamos dispostos a colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, quando nós estamos dispostos a buscar o Senhor de todo o coração, com toda a verdade e sinceridade, Ele abre os céus para nos abençoar. Então, assim, depois que a gente marcou o nosso casamento no cartório, o Senhor desenrolou, o Senhor abriu os céus, literalmente, sobre as nossas vidas e proveu tudo o que nós precisávamos para que nós tivéssemos a nossa festa de casamento do jeito que a gente sonhava.